Estamos iniciando mais um episódio do nosso Redação News podcast Conversa. Hoje eu tenho uma conversa com um bom amigo meu. Conheci ele no início da juventude dele, ainda menino, meu querido Thelminho Barcelos, ele mais o Elton, que são figuras fantásticas. O Elton trabalhou em rádio também, o Thelminho também trabalhou na cultura, o Elton trabalhou na cultura, depois na Clube, foi locutor da Clube, depois foi para a advocacia, né? Então acabou que a gente por vezes se encontra ainda, né? E eu busquei o Thelminho, vamos falar sobre um assunto que eu tenho uma certa curiosidade, aliás muito grande, viu, Thelminho, que é a maçonaria. Eu até ia ler alguma coisa aqui, numa busca que eu fiz, mas prefiro fazer essa conversa contigo aqui para a gente falar mais para as pessoas saberem o que é a maçonaria, o que ela significa, qual a importância dela na comunidade, na vida das pessoas. Eu acompanhei quando eu estava em Pinheiro Machado, na assessoria do prefeito municipal de lá, muitas situações em que pessoas do Rio de Janeiro, de outros estados, buscavam o apoio dos maçons lá de Pinheiro Machado para localizar familiares, coisas dessa natureza, e assim, outras situações também. Então, eu quero esmiuçar isso contigo depois dos comerciais. Ninguém está preparado para o luto, por isso a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625. De volta depois dos comerciais, aqui com o nosso Redação News Podcast, Conversa. Hoje, de frente comigo, meu querido amigo Thelminho, né, Barcelos, que é empresário, foi militar por muitos anos, foi radialista por muitos anos, e hoje se dedica muito para a questão da maçonaria. E eu quero que tu primeiro identifique o que tu faz na maçonaria e depois a gente vai aprofundar. Zé, primeiro é um privilégio muito grande receber esse convite tão carinhoso para participar do Redação. E esse rapaz que aqui está, piratinense, nascido em setembro de 66, lá na primeira capital Farroupilha, depois viemos para Bagé em 1979, em função da minha mãe, que é professora, veio transferida, né? E eu cheguei aqui muito jovem, 12 anos, foi quando nos conhecemos, o irmão Elton com 13 anos, e o tio Levi, que foi nosso colega da Rádio Cultura, né? Queridíssimo. Subgerente da Rádio Cultura, ele teve uma visão maravilhosa, assim, Thelmo e Elton, vocês vão estudar pela manhã na Escola Silveira Martins e à tarde viram para a Rádio Cultura para aprender mesa de áudio. Isso. Que era uma forma de tirar da rua, né? Sim, claro. E assim foi uma imagem maravilhosa dele, e foi assim que entramos no rádio, na Rádio Cultura e o Mano Elton na Rádio Clube, os dois fazendo rádio, que é uma coisa que a gente até hoje gosta muito. Depois tentei jogar futebol, joguei no Bagé. Joguei no Bagé eu ia te provocar sobre a vida futebolística, esportiva, né? Mas antes disso, Zé, o Vassioneiro, que era um amigo nosso, né? Fantástico. Um pai de coração meu, de tantos outros colegas da Rádio Cultura, quando eu completei 18 anos, ele me chamou na gerência e me demitiu. E eu fiquei muito surpreso, por que daquela demissão? Disse, olha, Thelminho, tu já tem o ensino médio, eu quero que tu prospere, então tu vai para o Exército. Eu disse, eu não quero ir para o Exército, eu quero ficar na rádio porque eu gosto da rádio. Mas eu já te alistei, tu vai. Eu não sabia desse episódio. E aí quando eu cheguei no Exército, Zé, até estou mudando um pouco do assunto, não, mas por favor, não, mas até para da história, amenidade, né? Amenidade. Quando eu cheguei no Exército, aqueles primeiros dias de soldado, que fica ali fazendo uma faxina, coisa e tal, chegou um sargento e perguntou quem era Thelmo Carvalho. Sim. E eu me assustei, porque eu estava chegando, então, sou eu mesmo. Sargento Valdevino, outro querido amigo também, que era amigo do Vassioneiro, disse, olha, cuida do meu filho que vai estar lá, e ele foi muito bem cuidado. Era do Cacheral ele, né? Do Cacheral. Isso. Para ter uma ideia, Zé, um ano depois, eu já era terceiro sargento, recebendo 20 vezes mais que eu recebia na Rádio Cultura. Imagina. Com 19 anos, já me tornei terceiro sargento. E aí, o sargento Valdevino, que era treinador dos juniores do Bagé, me levou para o Bagé. Eu fiquei no Bagé por 3 anos. E o Valdevino também, com uma visão muito ampla da vida, disse, Thelminho, tu é temporário, vai passar o tempo, o que tu vai fazer da tua vida? Vai jogar futebol ou vai seguir a carreira militar?
e foi muito marcante para mim porque eu optei em fazer a escola militar. Que legal foi isso. Eu fiz a escola Sim. militar, fiz a academia, e depois disso eu fui embora de Bagé, em Sim. 1987. Ficasse muito tempo fora de Bagé. Fiquei 25 anos fora de Bagé. 25 anos também. 25 anos. Eu fui para São Gabriel, Porto Alegre, Jaguarão, Rio de Janeiro 2 vezes, Brasília, Palmas, Tocantins. E aí em 2005, final de 2005, eu retornei de Brasília para Bagé, vim aqui para o quartel-general e fiquei na ativa até 2010. Em 2010 Sim. eu me aposentei. Sim. Então esse é um pouquinho do Telmo Carvalho, né? Claro. Até para os nossos telespectadores. Quando tu falou agora em Palmas, tu chegou a pegar o período que o Duda estava lá, o Duda Burners, ou não? O Duda não, o Duda foi Acho que foi depois. Foi depois. Foi depois. O Duda Sim, foi depois. sim. Eu acho que ia trabalhar na Rede Bandeirantes. Isso. Foi. Trabalhei em outras emissoras de televisão. É verdade. Mas Palmas é uma cidade muito quente, né? Sim. Já faz parte da Amazônia ali. Claro, então, claro. Mas foi uma experiência muito boa, Zé. E está sofrendo agora com essa questão climática também, sim, né? Sim, o Aliás, o Brasil inteiro, mas principalmente naquela região, e né? a Amazônia sofrendo bastante, né? O que é lamentável e que nós estamos aqui sentindo as consequências, né? Exatamente. Imagina quem mora próximo dali, né? E eu morei em Brasília 5 anos. Brasília é uma cidade com um clima muito seco também. E fui para Brasília em função de um problema respiratório da minha filha, que morava no Jaguarão e tinha muito problema de bronquite. E o médico receitou, olha, para ela ficar boa, Nordeste é Brasília. Sim. E a Nathalie, graças a Deus, se curou só com o clima de Brasília. Imagina. Nunca mais tomou remédio. Para nós foi uma bênção, né? Claro. E aí, Zé, eu voltei em 2005 para Bagé, quando o Vassioneiro, nosso querido amigo Vassioneiro, me chamou na Rádio Cultura, Telminho, agora eu preciso de ti. Sim. Agora eu quero uma retribuição tua. O que tu precisa? Eu preciso de um comentarista para o futebol. Ah, certo. E aí eu voltei para o rádio. Recomeçasse ali. Recomecei nessa cachaça maravilhosa, né? A gente fala, eu não bebo, né? Mas Mas isso aqui é uma cachaça. É uma cachaça, né? Sim. E aí isso também me incentivou a voltar a estudar, Zé. Claro. E voltei, estou fazendo jornalismo. Sim. Muito feliz com essa carreira. Que legal isso. E faço porque a gente gosta, né? Claro, Quantos amigos eu tenho do rádio, né? A comunicação tem isso, né? E ela te deixa dentro dela pro resto da tua vida. É marcante, né? E é o que acontece comigo, aconteceu contando o Musa, cara. Olha o exemplo do Musa. É verdade. Um senhorzão já com 83, acho que tá Musa, né? E continua aí, vibrante, né? Eu acredito que seja o mais o mais longevo. Mais longevo. Do rádio brasileiro, né? Eu acho que sim, do rádio brasileiro. Eu acho que depois dele, acho que só o Pedro Ernesto de Nardim. Mas o Pedro sei se não tem a idade do Musa ainda. Não tem ainda. O Pedro está com 77, mais ou menos, eu acho. Por aí. Então, em torno disso. Ele é bem mais velho que eu, viu? Que nós. Sim, que nós. Zé, eu desviei um pouquinho da tua pauta, mas porque eu faço questão de dizer assim, claro. eu sou apaixonado pelas minhas raízes. Sim. Eu cultuo muito, e quantos anos faz que nós temos uma amizade? É verdade. Mais de 40 anos. Sim. E mesmo que a distância física tenha nos afastado... A gente sempre se comunicava, né? Sempre se comunicava. Ficou interessante. E essa memória afetiva ficou muito. Claro. Né? Eu tenho uma memória muito grande por vocês, por ti, Paulinho Fontes, saudoso Paulinho Fontes, né? Saudoso. Nosso saudoso João Manuel Machado, Luiz Clóvis Teixeira, Roberto Dias, né? Pessoas, aliás, todos saudosos, né? Saudosos, né? Mas que a gente não esquece. Girassol. Né? Cláudio Werneck, Walter Fagundes. Então, eu acho que o amor, embora a gente vá desviar para outro assunto já, né? A passagem, a finitude é para todos, né? Com certeza. Mas o amor, ele se perpetua no coração. Então, é para sempre. E aí, falando um pouquinho da maçonaria, Zé... Pois eu queria saber quando é que tu entrou, começou na maçonaria? Bom, eu quando cheguei em Brasília, em 2001, eu cheguei numa quinta-feira em Brasília, morando no condomínio da Asa Norte, que é um condomínio militar. Na sexta-feira, tocou meu interfone, eu atendi, perguntou, ele é do apartamento do Sargento Telmo? Sim, é ele mesmo. Aí ele se identificou como militar, é um condomínio militar, né? Sim. E quando chegou, se apresentou e disse, olha, tu veio de Jaguarão, transferido para Brasília, eu sou venerável mestre de uma loja maçônica e o teu nome chegou como indicação para mim. Isso em 2001, lá em Brasília. Eu te confesso que eu fiquei muito surpreso com esse convite e pedi um tempo para pensar. Porque chegando numa cidade grande, né, uma capital, imagina. Eu não tinha ideia de como seriam as reuniões, qual o meu compromisso com a maçonaria. E eu pedi um tempo para pensar. E depois eu acabei achando que não era o meu momento. Sim.
e agradeci muito, fiquei muito feliz pela lembrança e pela indicação, e achei que não era o meu momento. Quando eu voltei para Bagé, em 2005, em 2008 eu recebi o convite novamente. Sim. Eu disse, bom, agora eu não vou deixar passar. Foi o pessoal de Bagé. Foi o pessoal de Bagé. Sim, até porque eu já estava na minha terra. Embora eu seja piratinense, e recebi com muito orgulho o título de cidadão bagéense. Na loja do Dr. Francisco ali? Isso, exatamente. Sim. Eu recebi o título de cidadão bagéense através do vereador Geraldo Saliba, que na época, em 2018, era vereador, e me concedeu essa honraria, que eu me sinto tão bagéense quanto piratinense. Aliás, eu resido mais em Bagé do que estive em Piratini. Em Piratini eu morei até os 12 anos, né? E aí, em 2008 eu recebi o convite, e em 2009 eu fui iniciado. E esse é o termo que se usa, iniciado na maçonaria. Eu queria saber também. Então, eu fui no dia 26 de março de 2009, na loja Estrela do Sul, número 84. É uma loja... Quando iniciou, era na Mauriti ou já era ali embaixo do antigo, no Correio do Sul? Não, era ali do lado do Madre Maria. Isso, né? Ali não é Mauriti, é Doutor Veríssimo. Doutor Veríssimo. Doutor Veríssimo. Isso, ali era o nosso templo. Isso. Essa loja foi fundada em 1841 e ela veio para Bagé em 1844. Imagina. Ela veio com um batalhão de caçadores do Exército Imperial, que vieram exatamente para mediar o conflito entre o Exército Imperial e o Exército Farroupilha, né, os republicanos. Mas esse é um assunto que depois o irmão Elton... Por isso a inserção, né, da maçonaria na questão da Revolução Farroupilha também, muito né? atuante, né? Porque para cá, Zé, depois, no finalzinho, já quando fizeram o Tratado do Ponche Verde, Duque de Caxias veio para fazer o Tratado de Ponche Verde, né? Então a maçonaria ela foi muito atuante em Bagé e no Brasil inteiro, nas suas questões políticas também. Mas essa loja é a primeira loja de Bagé, que depois deu origem à loja Amizade, que é aqui na General Osório, em frente ao Peruso ali. Sim, certo. Que hoje é a loja mais antiga em atuação de forma ininterrupta. Certo. E depois acho que veio a Sigilo, né? Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Que é aquela perto do estadual ali, o Sigilo. Ali é estadual. Sigilo, Tem depois a Estrela dos Magos, acho que é. Tem a Estrela dos Magos. Depois eu vou atenção, são 11 lojas. São 11 lojas. 11 lojas. Eu lembro das 3 ou 4 primeiras. Eu vou falar delas depois. Que legal. Porque essa loja Estrela do Sul, onde eu fui iniciado, ela bateu colunas. E o que é bateu colunas? A gente diz. Ela não é, ela fechou. Por um tempo ela fechou. Nós temos ata de sessões até 1877, por aí. E depois ela ressurgiu em 2005, através de um projeto do irmão Carlos Alberto Fraga do Couto. Gente finíssima. Uma grande figura, sabe? Eu tenho um carinho muito grande por ele, sabe? Um grande irmão, querido irmão, advogado também renomado, né? Que comprou aquele prédio do Jornal Correio do Sul. E ali ele foi o grande arquiteto. Nós falamos que o arquiteto foi quem planejou o templo, o nosso templo, que é muito bonito. Eu digo que o nosso salão de banquete hoje é exatamente onde era a gráfica do Jornal Correio do Sul. Para quem conheceu o jornal, sabe onde era a impressora, né? Sim, claro. Ali a esquerda embaixo, né? Quem entrava. Exatamente. O motor ficava lá embaixo, né? Sim. E a parte gráfica ficava em cima. Ali foi feita uma laje e ali hoje é o nosso salão de banquete. Mas só para pontuar aqui, Zé, quando tu falou na maçonaria em Pinheiro Machado, a loja Luz e Ordem, né? Isso. Com um querido irmão nosso, o irmão Luiz Fernando, que foi prefeito na época, que assessorou ele lá em Pinheiro Machado, isso em 2012, por aí, acho que 2011. 11, né? O irmão Luiz Fernando faz parte da minha loja da Estrela do Sul também, né? Querido irmão também. E a maçonaria... O Luiz Alves também é dali? O Luiz Alves também é. Também é. Esposa da Regina, né? Nossa querida colega Regina Quadros. Então, nós temos aí grandes amigos, né, que fazem parte da maçonaria em Bagé. E a maçonaria, ela sempre foi muito atuante, né? Mas talvez o grande segredo da maçonaria é que ela é muito discreta. É o que diz lá na Bíblia, né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então, essas questões de pedidos sociais, de ajuda, sempre chegam e nós com muito carinho. E até de saúde, inclusive. Né? Muito. Até porque nós temos, graças a Deus, nós temos uma rede muito grande de irmãos médicos da área de saúde, né? Que a gente sempre... Óbvio que a gente não quer se beneficiar disso, né?
Mas beneficia outras pessoas. Com certeza que sim. Por isso que ela é muito próxima à comunidade, né? Muito, muito. Embora ela seja muito discreta, ela está muito próxima, né? Porque sempre tem irmãos ligados a alguns segmentos da vida profissional. Claro, né? Claro. Seja na área da saúde, na área da segurança, enfim. E a minha mãe, que tu conhece tão bem, que trabalha comigo na minha loja, a mãe disse, meu filho... E ela trabalhou com a Cris também, que é a mãe do Tamile. Isso, né? Professoras. Sofredoras. Sofredoras, exatamente. Zé, a mãe sempre disse para mim, meu filho, tu tinha que ser psicólogo. Porque quase todos os dias chega alguém lá na loja e eu fico feliz porque é certo que as pessoas sentem segurança em me procurar, né? Então me procuram e aí a gente tem tantos amigos e irmãos que são médicos da área de saúde ou da área de segurança ou da área de educação que a gente podendo auxiliar, a gente sempre presta aquele auxílio de coração muito aberto e de uma forma muito discreta também. Claro. Sim. São 15 minutos, eu acho que eu vou fazer intervalo agora e a gente volta para a gente... Né? Passar rápido. Para a gente fazer outras falas aqui sobre a questão da definição, né, da maçonaria em geral, a tradicional, a questão simbólica, os símbolos e teorias que eu tenho uma certa curiosidade em saber. Eu já conheci, inclusive, uma loja lá em Canela. Tem um amigo nosso da família, Paulo Rockenbach, que se iniciou lá também, mas depois chegou acho que é grão-mestre a palavra? O grão-mestre é o chefe geral. E ele é regional, inclusive, lá, se não me engano. O grão-mestre é estadual. É estadual? Estadual. Bom, eu sei que ele faz parte da maçonaria estadual, inclusive, também. E foi a primeira vez que eu conheci, inclusive, o salão de banquetes, sabe? E eu achei muito legal tudo isso. Querido amigo, vamos ao intervalo comercial ou já voltamos? Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A Funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e traslados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000 e 53-99929-8520. De volta com Redação News Podcast conversando hoje com meu querido amigo Thelminho Barcelos, meu amigo de anos realmente. Esse faz parte da minha vida. Conheci ele menininho, já fez essa fala aqui, mas sempre é bom enfatizar que a nossa amizade ela remonta no tempo, né? Thelminho, me fala mais um pouco sobre a maçonaria, que é o nosso tema principal hoje. Aliás, nós vamos continuar o próximo episódio aqui, vai ser com o teu irmão, o irmão Elton, né? Que é advogado, meu amigo, meu brother também, e que vai estar falando sobre a maçonaria na questão da semana, na questão Farroupilha, né? Movimento Farroupilha. Querido amigo, vamos falar sobre a definição da maçonaria tradicional. Quero que tu fale se tem alguma diferença com a simbólica, a questão também dos símbolos, das teorias. Acho bem interessante para quem está ouvindo, assistindo e que se interessa, inclusive, nessa causa. Bom, Zé, o primeiro ponto que é primordial a gente enfatizar é que algumas pessoas, por falta de conhecimento, ligam a maçonaria a alguma seita, religião ou algum clube social. A maçonaria não é nenhuma das três. Sim. A maçonaria, por definição, ela é uma escola filosófica, iniciática e progressista. O que ela prima? Ela prima pelo crescimento do ser humano. Por exemplo, eu vejo no Zé Wilson um cidadão livre de bons costumes, como a gente diz, que tem um coração aberto ao bem, e eu convido, e a maçonaria, já respondendo uma futura pergunta tua, a maçonaria ela tem adesão através de convite de um irmão. Se o irmão reconhece alguém do seu meio como uma pessoa com essas qualidades, ele convida e depois passa pelo crivo dos demais irmãos. Né? Então, assim, o que nós queremos? Que esse cidadão ele possa melhorar. Por exemplo, eu sou militar do Exército, a minha formação é militar. Militar, a gente sempre diz que é missão dada, missão cumprida. Então, eu sempre fui muito imediatista. Eu sempre quis as coisas para agora. Né? E a maçonaria começou a me moldar para ser mais tolerante, ter uma parcimônia maior, saber esperar o momento certo das coisas.
Então, isso a gente chama de lapidar a pedra bruta. Sim. Né? Nós somos, o ser humano é uma pedra bruta. Então, o que a maçonaria quer é exatamente isso aí. É esculpir, lapidar esses defeitinhos que nós temos. Sim. Porque se eu melhorar como cidadão, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um esposo melhor, eu vou ser um filho melhor, eu vou ser um irmão melhor, eu vou ser um funcionário melhor, eu vou ser um chefe melhor. Então, se eu conseguir fazer isso aí, no meu círculo de trabalho, de amizade, provavelmente eu vou conseguir espargir essa qualidade de vida também, né? Então, é isso que a maçonaria quer, é formar pessoas, é qualificar um pouquinho melhor as pessoas, né? É isso que nós desejamos. Então, a maçonaria não tem nada de religião, não tem aquela história que tem que matar alguém para dar o sangue, que é uma bobagem, né? Por que a maçonaria... Coisas antológicas. Exatamente. Por que a maçonaria é um pouco discreta em alguns segmentos, em alguns sentidos? Porque em alguns governos, seja no Brasil ou fora do Brasil, os maçons foram perseguidos. Porque a maçonaria sempre esteve muito ligada à questão política, não só no Brasil, mas na França, na Inglaterra, na Espanha, sempre esteve muito ligada. E óbvio que alguns maçons não eram bem vistos pelos políticos, e aí eram perseguidos. Na maçonaria uruguaia, até hoje, grande parte dos irmãos vão para a loja sem terno preto. Sim. Por quê? Porque eles tinham medo de ser perseguidos, porque quem usava terno preto já era visto como maçom. Né? Então, ficou aquela cultura de uma roupa normal, né? Um blazer de uma outra cor. Claro. E nós, no Brasil, usamos o terno preto exatamente para não haver distinção de um médico com uma outra profissão, um advogado. Claro. No momento que se entra numa loja maçônica, tem um cabide que diz ali, pendure aqui as suas medalhas, as suas condecorações, porque todos somos iguais. Então, essa é a filosofia da maçonaria. Em princípio, trazer o bem à humanidade. Tu sabe que tu falou agora há pouco na questão que a tua mãe tinha falado da psicologia, né? E eu te pergunto, as pessoas ficam mais tolerantes e mais amorosas a partir da sua iniciação e da sua participação na maçonaria? Essa é a finalidade. E é exatamente para isso que nós chamamos as pessoas, né? E com certeza, vários irmãos testemunham, eu posso dizer que eu me tornei muito mais... como é que eu posso dizer? Tolerante, um pouquinho mais esperando que as coisas aconteçam no seu tempo, né? Porque embora nós não sejamos uma religião, jamais nós abrimos uma sessão sem antes ler um salmo da Bíblia Sagrada. Porque a única exigência que se tem na maçonaria é que se cria em Deus. Se declarar que é ateu, infelizmente não é aceito. Não sabia desse detalhe. A única exigência que se tem é que se creia em Deus. Então, ela não é uma religião, mas ela é muito espiritualizada. Que legal isso. Te pergunto, renova aqui a nossa fala. Símbolos e teorias. Bom, a maçonaria ela tem dois tipos de maçonaria. Nós começamos pela simbólica, que é a maçonaria que tem os graus do aprendiz. Nós temos... São coisas que eu posso falar que não tem segredo nenhum. Né? Claro. A maçonaria simbólica tem três... não é graduações, mas é o começo do irmão, que é o primeiro grau, que é o grau do aprendiz, que é como se fosse uma criança. É um neófito, né? Depois nós temos o grau do companheiro e depois nós temos o terceiro grau, que é o grau do mestre. Que já é um estudo um pouquinho mais avançado. E depois, a partir do grau 4 até o grau 33, são as lojas filosóficas. Aí nós nos aprofundamos bem mais na parte filosófica de estudos, e isso aí nos forma também, até como gestores, né? como empreendedores, como chefe de família. Já é uma parte muito mais filosófica, que enriquece muito o nosso trabalho. E deve ser sociológica também, né? Com certeza que sim, né? Embora a gente não fale na parte política, mas é indispensável que também se aborde a parte da sociologia. Né? Claro. Sociologia, antropologia, filosofia andam de mãos dadas praticamente. Né? E aí a gente remonta lá do tempo de Jesus Cristo, né? Tanto é que o primeiro templo maçônico foi feito no tempo da Bíblia ainda, né? Então, a maçonaria está muito ligada a essas questões aí. E eu sempre digo que
as sessões da minha loja é terça ou quinta, que é a Sim. Independência ou Estrela do Sul. Sim. Mas eu, como hoje ocupo o cargo de assessor especial do grão-mestre geral, que é em Brasília, Sim. eu tenho que, quando dá um pouquinho em cada loja, né? Claro. Mas eu sempre digo que eu... A Independência e a Estrela do Sul funcionam no mesmo templo, local? no mesmo Certo, templo ali certo, na 7 de setembro. Certo. Eu digo que eu volto para casa muito melhor que quando eu cheguei. Porque o que a gente define, e isso aí, Alice, é para a Igreja Católica, para a Evangélica, para o Templo Espírita, que quando nós reunimos um grupo de pessoas que tem um pensamento positivo, se gera uma egrégora. Sim. E a egrégora, quando é positiva, ela é contagiante. E a gente sempre volta melhor do que chega, né? Sim. Bem como existe o contraditório também, né? Quando tu pega pessoas que não estão muito de bem com a vida, né? Fica aquela frequência muito baixa, né? Sim. Então, eu digo que os nossos estudos sempre são extremamente positivos. Sim. A gente sempre volta para casa melhor do que quando chegou. Voltando à questão do símbolo, eu observo que nos templos, né, tem uma espécie, um triângulo, né? É a base. Aquilo é uma identificação? É a base, assim, ó. Porque é a base porque a maçonaria, o maçom, é o obreiro, é o pedreiro. Né? A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Certo. Forma o triângulo. Sim. Então a maçonaria é baseada nesse tripé. Na liberdade, na igualdade e na fraternidade. Certo. Interessante. Querido amigo, como as pessoas, claro, tu já falou que a questão do convite, né, para o ingresso, mas vocês estudam assim a qualidade das pessoas para que elas sejam convidadas? Zé, com a experiência de vida que a gente tem, e eu por ter sido militar, quantos anos formei soldados, né? E não só eu, mas todos os irmãos. Quando a gente trabalha no ambiente, por exemplo, estamos na radicultura ou numa empresa que trabalhamos, é fácil identificar alguém que tenha o perfil. É muito fácil. O Zé Wilson é um homem que tem o perfil de ser um maçom. E seria para nós uma honra que fizesse parte da nossa ordem, que a gente chama, né? Estou te dizendo que tu tem um perfil e não é de hoje. Né? E muitas vezes a gente fala, o Zé Wilson já é um maçom. Ele só não foi iniciado ainda. Mas ele tem todas as qualidades. É um sujeito de bom coração, é um cara família, é um bom funcionário, é responsável, cumpre seus deveres de cidadão. Então, é isso que a gente precisa, né? É óbvio que nós não vamos levar para a maçonaria alguém que tenha problemas, né? Sim, claro. Até para não constrangê-lo também. Sim. Mas a maçonaria está aberta a todos aqueles que têm o perfil que querem ser maçom. Claro. É claro que sempre se passa por um crivo, né? Sim, evidente. Porque tem que estar de acordo, todos os irmãos, a gente sempre diz, se houver um dia um irmão que seja desafeto de outro irmão, um dos dois não entra em loja. Para não quebrar a egrégora da positividade. Né? Claro. Então, sempre ali é harmonia. Sempre é harmonia. Claro. E, inclusive, falando de harmonia, um dos cargos que eu ocupei, que eu mais gostei na maçonaria, era exatamente o cargo de mestre de harmonia. Que é o que faz a sonoplastia, que traz a harmonia para dentro da loja. Que legal. Quantas lojas são? 11? São Cita 11 algumas. lojas. Cita algumas. Vamos ver aqui, porque de cabeça assim também... a idade já passa um pouquinho. Mas nós temos aqui, as lojas simbólicas. A Adonai fica ali perto da Praça das Carretas. Certo. A Estrela dos Magos fica perto da Escola Bradesco. Sim. Onde era Mestre Porto. Cavaleiros da Liberdade fica ali perto da subida do Morro da TV Bagé. Sim, onde era uma escola bem lembro, bem na esquina. A Osíris também ocupa o mesmo templo. Sim. Acho que é a antiga escola do Silveira, acho que né? Eu acho que é bem na esquina ali da subida, né? A Gaspar Silveira Martins também ocupa o mesmo templo. Certo. São 3 lojas que ocupam o mesmo templo. A Cavaleiros da Liberdade, já falei. Sigilo do lado da escola, do fundo do Estadual. Sim, Estadual. A Amizade aqui na General Osório, bem em frente frente do Peruso, ao Peruso. A Rainha da Fronteira fica... lá na 7 de setembro, não é 7 de setembro, é perto do cemitério, lá embaixo. Lá. Na Barão, será? Barão do Amazonas. Barão do Amazonas, exatamente. E a Cruzeiro do Sul, a Cruzeiro do Sul fica ali onde era o Madre Maria, onde era o nosso templo. Sim. E a Independência, a Estrela do Sul, aqui na 7 de setembro. Antigo Rio do Sul. E a loja Amizade, ela ainda tem uma loja de estudos e pesquisas, que é um pouquinho aprofundada na parte da filosofia.
E ainda nós temos o Supremo Conselho do grau 33, que é os graus filosóficos do grau 3 até o grau 30, aliás, grau 4 até o grau 33. Muito legal. Que é a parte filosófica, né? Certo. Já quero que tu anuncie aí a presença do nosso querido Elton Barcelos, que vai vir na próxima. Nós vamos dar sequência aqui. Perfeito. Porque eu quero me aprofundar mais na questão da participação mais ativa da maçonaria no período da Revolução Farroupilha, né? Que tem um estudo dele sobre esse assunto. Já anuncia aqui para o próximo episódio. Bom, eu sou suspeito de falar do meu irmão, porque o irmão de sangue, né? E é meu padrinho de maçonaria, inclusive. Sim. É um cara que, da mesma forma que eu, venceu na vida, estudando sempre. E sempre a gente diz que nós vencemos por estudo, né? Claro. Sem jamais passar por cima de ninguém. E o irmão Elton, além de ser um grande advogado, foi venerável mestre da Loja Estrela do Sul. E é um historiador. Ele estuda muito a parte da história do Rio Grande do Sul e principalmente da maçonaria. E a maçonaria esteve muito inserida na Revolução Farroupilha. Então, tenho certeza que teus telespectadores vão gostar muito da explanação do irmão Elton nesse trabalho que ele vai apresentar. Muito legal. No nosso Redação de hoje, a gente teve essa fala sobre maçonaria, que vai ter o seu segundo episódio, e eu quero dar um abraço aqui, querido, simbólico, através do nosso aperto de mão aqui no meu querido irmão Elton. Prazer te receber aqui, Telmo. Prazer te receber aqui no Redação. Prazer é todo meu, Zé. Eu te agradeço muito, agradeço aos meninos da produção por esse belo trabalho, e eu fico à tua disposição. Obrigado, sou um neófito do jornalismo, né? Estou cursando jornalismo acadêmico, mas se precisar para falar um pouquinho de esporte também, querido, me coloco à tua disposição. Muito jóia. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser, falando de maçonaria ainda. Vida longa ao Redação News. Obrigado, querido, obrigado. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625.